O tema da live é autoestima e merecimento, e a ideia é utilizar a constelação para lidar melhor com o tema. Então, eu tenho tantos bonequinhos para usar aqui em algum momento na demonstração, quanto eu vou apresentar algumas ideias ligadas aos princípios da constelação mesmo. A ideia é que a abordagem da live é prática e que você possa utilizar algo para lidar melhor com a autoestima e o merecimento, entendendo o que está por trás. No geral, a autoestima vai estar ligado a como foi a nossa relação com os nossos pais. Quando a gente se sente escutado, a gente se sente importante. E, claro, então se tem uma autoestima mais elevada. Quando a gente não recebe a atenção que gostaria, ou não recebe nenhuma atenção, ou a mínima, isso também afeta a nossa autoestima, porque a atenção, o escutar, indica de alguma forma, o quanto a gente é importante no nosso ponto de vista, né? Só que depois que a gente teve essa experiência de não se sentir importante ou visto pelos pais ou pelos outros, daí a gente começa a fazer isso com a gente mesmo. Então, por que acontece a autoestima? Ela acontece porque ela tem a ver com não se sentir ouvido ou acolhido ou se sentir importante na infância. E por que que ela continua? Porque a gente trata a gente mesmo, a gente trata as nossas emoções da forma como a gente foi tratado pelos nossos pais, seja na presença ou ausência deles. Mesmo que eles não puderam estar presentes, de alguma forma a gente tem uma relação, que é, nesse caso, uma relação de desconexão, de falta. E de acordo com os acontecimentos e como a gente lidou, por exemplo, quando a gente enfrenta uma dificuldade, como você lida com uma dificuldade? A dificuldade para você mostra que o caminho é errado e que você não deve seguir? Ou você vê a dificuldade como um fato que pode acontecer, um fato que faz parte da vida e busca formas de lidar com ela ou transpor? A primeira forma de ver a dificuldade como um sinal para não seguir, normalmente está ligada a uma baixa autoestima. Quando a gente entende que um obstáculo é só um obstáculo, ou seja, é algo que pode acontecer, não tá na nossa escolha. A gente pode fazer o melhor para se prevenir. E o resultado que a gente obtém de se prevenir é, de alguma forma, influenciar que um problema seja maior. Só que a gente não controla tudo. Então, quando a gente se frustra, quando algo sai do controle, como, como que, como lidar com isso? Esses momentos onde a gente não tem controle mostra como está a nossa autoestima. E tem um detalhe importante para considerar sobre a autoestima, que é o seguinte: às vezes alguém pode parecer confiante, pode se expressar com firmeza, mas será que isso necessariamente é a autoestima? Daí eu faço uma pergunta: como diferenciar a autoestima de eu vou colocar a autoestima de um lado e do outro lado eu vou falar sobre estar no controle. Porque de alguma forma uma pessoa que parece no controle, a pessoa parece que tem autoestima, certo? Mas como saber se tem autoestima mesmo? A gente sabe quando as coisas fogem do controle. Se as coisas fogem do controle e a pessoa encontra uma estabilidade para lidar com o que acontece, isso é uma forma de perceber a autoestima. Na gente mesmo, tá? Eu estou comentando isso também como uma forma de perceber em si mesmo. Como perceber como está a autoestima? Se a gente não olhar para dentro e se observar, não dá para saber. Porque se a gente se compara com os outros, isso já fala de que a autoestima não está tão alta assim. E um ponto importante sobre a autoestima. Quando você pensar na autoestima, não pensa eu tenho baixa autoestima ou eu tenho elevada autoestima. É melhor você pensar com você. Isso não é e outra coisa. A, a sua autoestima, ela importa para você mesma. Então, experimenta pensar na autoestima como uma escala de 0 a 10. De 0 a 10, quanto você considera que é a sua autoestima, normalmente?
Se alguém quiser responder, fica à vontade, tá? E aí depois você pode pensar assim, quanto é a sua autoestima quando as coisas dão errado, quando as coisas fogem do controle? Essas duas formas de pensar a autoestima vão indicar, por exemplo, que pode ser que a autoestima seja a mesma, quando está no controle e quando não está, a autoestima pode ser a mesma, que pode ser baixa ou alta. Ou pode ser assim, quando está no controle, a autoestima é elevada. Quando perde o controle ou surge o conflito, aí a autoestima cai. Bom, entender isso sobre a autoestima fala sobre o que fazer a partir daí. Por quê? Porque só dá para mudar o que a gente olha, o que a gente vê, o que a gente aceita. Se a gente não olhar para dentro para perceber, olha, eu gostaria de ter mais autoestima nessa área. Por exemplo, quando eu me expresso e alguém discorda, eu me sinto muito mal. Isso indica uma baixa autoestima. Por exemplo, por que as pessoas não podem discordar da gente? E por que a gente interpreta que quando alguém discorda da gente, isso fala que a pessoa está contra a gente? Faz sentido? Que não necessariamente o fato de alguém discordar da gente significa que é pessoal ou que é contra a gente. Pode ser também. Mas se a gente interpreta tudo como pessoal, boa noite, Leila, bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando na live. A live vai ficar disponível no IGTV, então quem chegou depois pode assistir lá. A live vai ter uma duração entre 20 e 30 minutos. Quem tiver pergunta, fica à vontade para fazer perguntas. E daqui a pouco eu vou usar uns bonequinhos só para exemplificar o que eu estou dizendo sobre autoestima. Talvez eu vou colocar agora, deixa eu ver o que mais eu ia falar. Tá, então, uma breve recapitulação. A autoestima vai ter a ver com a relação com os pais. Se a gente se sentiu escutado e acolhido, a autoestima é elevada. Se isso não aconteceu, a autoestima é baixa. E quando a gente não se sentiu escutado e acolhido, normalmente a gente também não acolhe as nossas emoções. Ou a gente ignora elas, ou a gente fica no negativo, se lamentando porque algo aconteceu ou culpando os outros. Sempre que a gente tem uma postura de aversão, de querer fugir, ou uma ligação muito forte com a emoção, mas no sentido do sofrimento, isso fala de situações onde a gente precisa de mais equilíbrio, que significa aceitação. A aceitação no sentido de lidar com o que acontece e pensar que o que acontece é o que acontece, não é nem certo nem errado, é só o que acontece. Então, dois caminhos para melhorar a autoestima, começando a falar de como resolver, né? Um caminho, então, é olhar para a relação com as próprias emoções. Como você lida com a tristeza, como você lida com a raiva, como você lida com o medo. E também quando você faz algo errado, entre aspas. Quando você faz algo que alguém julga errado, como você se sente? Fazer algo que alguém julga errado te faz sofrer, te traz mal-estar? Como você lida quando alguém julga o que você faz como errado? Você fica mal? Você não liga? De alguma forma, o lidar com oposições, com conflito, com julgamentos, vai indicar exatamente isso. Como está a nossa autoestima, e quando você reconhece como está a autoestima, isso não seria um problema, porque também ignorar como está a autoestima, ou ignorar se tem uma baixa autoestima, também não ajuda a resolver. Então, o ideal é olhar com sinceridade consigo mesmo. Isso é muito importante. Importante para a autoestima também. Escolher ser sempre sincera consigo mesma, independente do que aconteça, independente do que os outros vão pensar. Quando a gente se importa, quando você se importa muito com o que os outros vão pensar, significa que você dá mais importância para a opinião dos outros do que para a sua própria opinião sobre você. E, de novo, isso reflete uma baixa autoestima. E aí, para destacar, mesmo uma pessoa que parece confiante, é importante diferenciar confiança de controle. Porque uma pessoa que está no controle parece confiante. Mas aí você diferencia, ou você sabe, se você é confiante porque está no controle, melhor, se você tem dúvidas sobre ter baixa ou alta autoestima, por exemplo, você pode pensar, quando as coisas não vão como você gostaria, como você lida?
É um sofrimento, ou existe um mal-estar, ou você tem facilidade de lidar, entende as coisas e consegue encontrar a solução sem muito sofrimento, sem muito alarde. Então, então é isso. O caminho para melhorar, para aumentar a autoestima é bem simples. A forma como eu coloco é simples. Então, para aumentar a autoestima é olhar com aceitação para você mesma, para as suas emoções, e também olhar para os pais como aceitação. E aí tem uma questão que principal é, a ideia de pensar a relação com os pais é olhar como aceitação, eles como certos como são, os assuntos deles é deles. Não interferir nos assuntos deles é bom para você, enquanto filha ou filho, e para os seus pais. Então em relação aos pais, aceitação, gratidão e deixar com eles o que é deles. Simples assim. 3 palavras, né? Bom, e aí eu vou exemplificar. É isso. Então, para exemplificar, quando eu falo essa questão sobre, interessante que eu sempre queria pegar o bonequinho menino e nunca pegava, agora foi o primeiro que veio. Uma maneira de entender as emoções, você pode pensar nela como a sua criança interior. E aí, você pode entender a autoestima também como a relação com as suas emoções. Ah, antes disso, eu vou colocar isso aqui depois, tá? Essa aqui é a forma como eu faço. Como, vamos dizer, é a minha preferência de fazer. Mas uma constelação, normalmente o que a gente faz? A gente olha para a relação entre você, imagina que você é essa aqui, e essa aqui é a sua autoestima. Se você quiser fazer junto comigo, você pode pensar, essa aqui é você, essa aqui é a sua autoestima. E aí você percebe como está a relação. A relação é próxima, se eu aproximar, fica bem, ou a relação é mais confortável e distante? Ah, uma coisa que eu não falei. Muitas vezes, a baixa autoestima é uma escolha adaptativa. Em que sentido? Se você se permitisse ter elevada autoestima, talvez você não se adaptasse a relações com os pais, por exemplo, com a mãe, por exemplo. E às vezes você pode ter se adaptado querendo ser igual à sua mãe. Por exemplo, se a sua mãe parece ou demonstra ter baixa autoestima, você pode querer ser igual a ela. Ou se ela é autoritária, você pode ter se tornado com baixa autoestima como uma adaptação para não confrontar com ela. Então, algumas vezes a baixa autoestima é uma adaptação para evitar confronto. Porque imagina, se você não podia se expressar, se você não podia mostrar raiva, porque se mostrasse raiva, o problema seria enorme. Logo, a adaptação é não achar certo o que você sente. Quando você não acha certo o que você sente, exemplo, raiva. Se você não pode expressar raiva, não pode expressar tristeza ou medo, a consequência desse não se permitir sentir o que você está sentindo ou achar errado é a baixa autoestima. Então, por exemplo, se eu tento aproximar, como fica melhor ou fica pior? Como que você sente? Eu vou falar o que eu estou sentindo. Essa pode ser uma constelação coletiva para todo mundo que assistir. Comigo incluso, eu participando também. Quando eu procuro aproximar o bonequinho, tem um limite, ó, até aqui é confortável. Faz sentido para você? Então essa aqui é você, essa aqui é a autoestima, tá? Quando eu aproximo, eu sinto um limite aqui. Eu poderia levar mais, mas eu percebo que ah, quando você olha para a sua autoestima, como você se sente? É confortável? É desconfortável? Você gostaria de ter ela mais perto? Aqui você pode ver a autoestima, do jeito que ela está, seja baixa ou alta. É como se aqui fosse a autoestima e ela pode estar numa escala de 0 a 10. Se incomoda, então ela está abaixo. Se ela está alta, então tá perto da solução. Um caminho para resolver a autoestima pode ser falar direto com ela. Expressar a aceitação para ela. Tá?
Mas o que eu vou propor vai ser o seguinte: de uma forma tradicional, a gente olha para os pais. Então, eu comentei que no começo que muitas vezes é a relação com os pais que afeta a nossa autoestima, porque se a gente não se sentiu ouvido, é como se a gente não se sentisse importante, e se a gente não era importante para os nossos pais, a gente acaba deduzindo ou acaba se tornando não importante para a gente, tá? De forma bem simples, o que você faz? Você olha para os seus pais e percebe que eles também tiveram as dificuldades deles, que eles fizeram o melhor que eles podiam, considerando a dor e a dificuldade deles. E aí você pode expressar para eles: mãe, pai, eu agradeço pela vida e por tudo mais que eu recebi de vocês. E eu aceito vocês como vocês são. E por último, você imagina que tem uma caixa nas mãos, você entrega essa caixa para os seus pais e você diz para eles: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Isso daí, quando você faz isso, percebe o que muda. Agora, aqui resolveu? Como está agora a relação com a autoestima? Eu sinto que agora move. Eu não estou inventando. Eu estava sentindo mesmo que tinha um limite, que ela não chegava mais perto, e que agora, depois desse movimento, agora tem conexão. A autoestima pode ser também a sensibilidade. Pode ser a sua sensibilidade para estar em contato com as suas emoções e ser quem você é. Aqui fala de mais conexão. E agora você pode dizer para a sua autoestima: você é bem-vindo na minha vida. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. Deixo contigo o que é seu, guardo comigo o que é meu. E é isso. De alguma forma a gente completou esse olhar para a autoestima. Um outro olhar seria o olhar para a criança interior. Como eu já fiz isso em muitas lives, então eu estou modificando para ter uma abordagem diferente. E então a gente olhou direto para a autoestima. Daí a questão principal é essa: por que a aceitação ela resolve a baixa autoestima? Porque você pode entender que a autoestima tem relação direta com a aceitação. Se você não aceita o que você sente, se você não aceita o passado, não se aceita no momento presente, vai ter baixa autoestima. Porque a autoestima é gostar de si. E gostar de qual parte? Gostar da parte emocional? Então, se você não gosta de você mesma, quem vai gostar? E ao contrário, quando você escolhe gostar de você mesma, você recebe apreciação. Se você gosta de você, você tende a receber a apreciação dos outros. Faz sentido? Bom, então a gente está chegando no final da live. Eu quero comentar que em breve vai ter o lançamento de um novo curso que é chamado Relações Sistêmicas. Fernanda, Elegância Fernanda, você gostaria de participar da live? Me confirma respondendo sim ou não. Se for sim, aí eu clico no participar. Você quer participar? Você clicou para participar, foi intencional ou foi por curiosidade? Você quer falar alguma coisa? Quer aparecer na live? Enquanto você responde, se for só oi, eu não sei se você quer ou se foi só por curiosidade que você apertou no participar. Então, o curso Relações Sistêmicas vai ser lançado em breve, possivelmente até o final do mês, até o final de março. É um curso que aborda as 12 áreas arquetípicas da vida. E você olha para os problemas, necessidades e desejos de cada uma das áreas. E
E a ideia é utilizar os princípios da constelação para cada uma delas. Cada módulo tem cerca de 9 a 10 aulas, cada aula com um assunto específico, baseado nas dificuldades mais frequentes ligadas a cada uma das áreas da vida. Quais são as áreas da vida? No módulo 1, você encontra a área do eu, da iniciativa, e de um lado, e do outro lado, a área da relação de casal, a relação com o outro. No módulo 2, você tem a relação com o dinheiro de um lado e a transformação do outro. No módulo 3, comunicação e intelecto, lidar com conflito de um lado, e do outro lado, propósito, sentido, ideais. No módulo 4, você tem família de um lado, relação em família, do outro lado, carreira. No módulo 5, relação com o eu, de um lado, e do outro, relação com o futuro, com o novo, com o moderno. E por último, módulo 6, você tem a relação com o cotidiano, dia a dia, serviço, ajudar o próximo, e de um lado, e a espiritualidade de outro. E aí se trabalha como um todo, todas as áreas. No começo tem uma autoavaliação que você faz para saber onde você está no começo do curso. No final você faz uma nova autoavaliação e você consegue perceber a sua evolução. A ideia é que esse é um curso transformador, diferente de todos os outros que eu já lancei, porque ele foi desenvolvido a 4 mãos, tem um olhar. Não foi esse com relações sistêmicas, não foi só eu que fiz, então ele tem um olhar adicional. E é bem importante isso, eu valorizo o olhar. Então, Fernanda, você clicou para participar, você gostaria de participar? Você me responde sim, que aí eu clico no visualizar. Eu só não vou clicar se você não responder nada. Você entendeu, Fernanda? Quando você clica no participar, aí para mim chega uma mensagem que você quer participar ao vivo. Aí eu preciso que você confirme se você quer para falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, ou se foi só acidental ou por curiosidade. Tá bom?